Centro. Pronto. Fala você, já. Boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa live. Hoje com a nossa amiga Andréia Andreotti, com o tema Esquecimento do Passado, no capítulo 5. Gostaria de agradecer a Andréia, seja bem-vinda, Andréia, à nossa live. Eu que agradeço, Reinaldo. Agora nós vamos fazer a nossa prece inicial. Meus irmãos, vamos cerrar os nossos olhos, pedindo paz para o nosso espírito e para a nossa alma. Pedir a paz para Jesus, nosso irmão maior, para que a gente possa levar para os nossos irmãos tudo aquilo de bom que é a palavra do Senhor. Vamos pedir bastante saúde, bastante harmonia e bastante tranquilidade para os nossos governantes, para que eles possam achar a melhor forma para conduzir o nosso país. Que assim seja. André, está com você agora, André. Fica à vontade. Boa noite a todos. A gente preferiria, né, estar no centro, na presença de todo mundo, mas nós estamos numa condição que realmente tem nos feito refletir muito sobre as condições que essa pandemia trouxe para a gente e a dificuldade que nós temos em não estarmos presentes, né, junto, na companhia dos amigos, na companhia física, e é uma coisa que a gente vai ter que reaprender realmente, né? Bom, o tema esquecimento do passado, ele é bem curioso porque muitas pessoas, né, nos perguntam, poxa vida, se existe a reencarnação, por que eu não me lembro do meu passado? Esse esquecimento, ele é momentâneo, a gente se esquece das nossas histórias no pretérito, justamente quando estamos aqui encarnados. Mas o espírito traz a tua bagagem de sentimentos, de conhecimento, né? E isso é fundamental para que a gente reflita qual o papel que eu estou desempenhando aqui. Isso não quer dizer que eu precise me recordar do meu passado, o que eu fui em outras vidas, né? E vamos conversar um pouquinho a respeito disso. Bom, Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, em especial no capítulo 5, de tema central, Bem-aventurados os aflitos, que é o capítulo mais longo do Evangelho segundo o Espiritismo, e não é à toa, nós sabemos por quê, e por que nós, na condição hoje, que nós estamos num planeta em transição, de provas e expiações para um planeta, né, de regeneração, por que as aflições é tão presente na nossa vida? O que nós aprendemos com ela, né? Por que as aflições, e neste capítulo, Kardec coloca a justiça das aflições, né, as causas atuais e anteriores das aflições, e em especial também ele traz aí uma reflexão a respeito do esquecimento do passado. Logicamente, Kardec, com a sua pedagogia, né, nos ensina e nos traz um rico material a respeito deste tema, justamente para nos fazer refletir. Tá? Bom, ele nos traz alguns apontamentos com relação ao esquecimento do passado, com base nas afirmações trazidas pelos espíritos superiores em algumas questões feitas lá no Livro dos Espíritos, né, no capítulo do retorno à vida corpórea, e em especial nas questões, né, que nós iremos ver duas delas, e a gente vai ver como que Kardec, né, com o método científico que ele utilizava, as respostas, né, e a pergunta que ele faz justamente aos espíritos superiores a respeito do esquecimento.
Por que é providencial? Bom, o esquecimento do passado seria um obstáculo à evolução do espírito? Não seria mais fácil, será? Se eu me recordasse de tudo aquilo que eu vivi no passado, hoje eu não seria melhor? Não seria melhor para mim se eu me recordasse, né, dessas experiências? Bom, a lembrança do passado poderia nos trazer constrangimentos seríssimos e reais no dia a dia. Vamos ver por quê? Trazer à tona sentimentos que poderiam dificultar o exercício do nosso livre-arbítrio. Como eu poderia, por exemplo, agir dentro da minha família com pessoas que talvez no passado me fossem sérios adversários? Teríamos conflitos em nossas relações sociais. Se reconhecêssemos tão próximos da gente pessoas desafetas, espíritos que nos fizeram mal ou que nós fizemos mal, né, causamos o mal a eles, como que seria essa convivência? Deus nos concede justamente o necessário e o suficiente para seguirmos em frente. É a voz da consciência e as tendências instintivas. Olha lá. E nos tira o que poderia nos prejudicar. Tá? Tirando aí, neste caso, as nossas recordações. O homem traz ao nascer aquilo que adquiriu. Toda aquela bagagem de conhecimento, todos os nossos sentimentos, todas aquelas histórias em que eu vivi, é o que me formou hoje. É o que eu sou, é o que formou o meu ser. Cada existência é para ele um novo ponto de partida. Se eu tenho a oportunidade de renascer, eu preciso ter a esperança de ser melhor, de me melhorar. Não nos importa sabermos o que fomos. Se está sendo punido, é porque fez o mal, e suas más tendências atuais indicam o que lhe resta corrigir em si mesmo. Ou seja, se nós reconhecemos em nós alguma coisa que nos atrasa a evolução, nós precisamos trabalhar isso, né? Esse sentimento, essa tendência, né, que ainda nos atrasa a evolução, tá? As boas resoluções que tomou são a voz da consciência que o adverte do bem e do mal e lhe dá a força para resistir às más tentações. Quando retorna ao plano espiritual, o espírito recupera a tua memória. Olha lá, ela é momentânea. Esse esquecimento, ele é momentâneo justamente porque aqui eu preciso experimentar. A experiência, o exercício da evolução nossa está aqui, né? Nós encarnados, tá? Essa é a prova nossa. Ou ainda é encarnado durante o sono, goza de certa liberdade e pode ter consciência de seus atos anteriores. Portanto, se bem aproveitado este momento de consciência, o espírito pode tomar novas forças para superar as provas atuais e seguir em frente. Essas são palavras de Kardec, né? No trecho onde ele coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, tá? E aí, o que é a minha memória atual? Né? O que me forma? A memória atual, o que eu tenho? São experiências e conhecimentos adquiridos nesta existência. Através do quê? Através dos nossos sentidos. Por exemplo, quando criança, nós vivenciamos certas situações, né? Situações alegres, outras nem tantos, temos alguns traumas, né? E que, de acordo com os nossos sentidos, vamos dizer assim, eu fiz um bolo hoje que eu senti o sabor do bolo que minha avó fez para mim quando criança. Me remete a uma recordação.
essa recordação está gravada em mim. E é uma recordação alegre, feliz, que traz para mim uma paz, uma certa nostalgia. Isto é recordar. Essas são as memórias atuais que nós temos. É um exemplo. E a memória relacional? É aquela que relaciona todas as experiências, é aquela bagagem que nós trazemos a um conhecimento nato. O que seria um conhecimento nato? Aquilo que eu trago. De onde? Como nós, através do Espiritismo, temos o conhecimento de que somos seres, né, em progressão, e temos várias oportunidades através da reencarnação de nos melhorarmos, de nos aperfeiçoarmos. Nós temos, né, consciência de que cada um traz em si aquilo que lhe formou. Seriam os seus conhecimentos, as suas experiências, as suas memórias. É isso que nos forma. Um conhecimento nato é aquilo que eu trago de habilidade, de algo que eu já tenho desenvolvido em mim, tá? Pode ser em vários campos da vida. Música, as línguas, a matemática, ciências, medicina, vários campos da vida. Cada um se desenvolve, né, e busca uma área de conhecimento que mais te fez, assim, desenvolveu, você já experimentou em outras formas, né? E a gente consegue reconhecer isso. Eu tenho uma certa habilidade em determinada coisa, e de onde vem isso? É justamente dessa memória, desse conhecimento, tá? Nos casos, né, nós temos que umas situações em que eu acredito e a gente reconhece isso, que só a reencarnação, né, explica a questão dos gênios, a questão dos prodígios, que tem aí uma diferença. Os prodígios são os gênios, né, que se manifestam na infância, tá? E, ou seja, todo gênio, né, nem todo gênio é um prodígio, porque o gênio ele pode desenvolver as suas habilidades na fase adulta, através de experimentos, de estudo, né? A sua genialidade em determinada situação apresenta-se após a infância. Mas nós temos casos de crianças na primeira infância que já se desenvolvem assim na música, nas artes, que geralmente é uma forma de expressar aquilo que ele já traz em si, tá? Eu tive, inclusive, né, convivi com uma família em que não era o hábito da música clássica naquela família, não se havia, né? O casal não gostava, não curtia, não ouvia constantemente música clássica. Até que eles têm um filho, e esse filho, logo com uns 2, 3 anos, eles observaram que a música clássica é o que mais atraía essa criança. Atraía de que forma? Ele não gostava das músicas populares que os pais ouviam, e sim buscava, né, em programas de TV, chamava a atenção daquela criança a música clássica. E aí os pais começaram, né, a buscar respostas, né, para isso. E realmente eles adquiriram assim começaram a colocar mais na vida deles a música erudita, né, a música clássica, porque a criança tinha uma afeição muito grande. Tanto é que, em pouco tempo, ele já estava ambientado até mesmo com a manutenção de instrumentos, né? E isso chamou muita atenção desse casal, e é uma situação em que se explica porque de onde veio, né, essa questão do gosto pela música clássica. Bom, personalidade é a nossa essência, é o que nós somos.
cada um tem a sua, né? E isso é fundamental que a gente entenda, até mesmo porque precisamos ter o respeito pela personalidade alheia. Cada um traz em si a sua história, cada um traz os seus limites, as suas tendências, né? E quando a gente observa isso, dentro da doutrina espírita, que nos é explicado de uma forma tão tranquila, tão natural, porque trata-se de vida, de uma ordem natural das coisas, né? E a gente percebe, e a gente tenta se melhorar com relação a isso, tá? Todo efeito tem uma causa, a gente sabe disso. O que eu estou colhendo hoje, em algum momento da minha trajetória, não nesta exclusivamente encarnação, mas em outras, eu semeio aquilo que eu estou colhendo hoje. Tá? Em algum momento do meu passado, eu tive aí a oportunidade de plantar, seja para o bem ou para o mal, tá bem? No Livro dos Espíritos, Kardec, na questão 392, questiona os espíritos. Por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? A resposta que os espíritos nos traz é a seguinte: o homem não pode nem deve tudo saber. Teríamos condições de saber tudo? Deus o quer assim em sua sabedoria. Sem o véu que lhe cobre certas coisas, ficaria deslumbrado como aquele que passa sem transição da obscuridade à luz. Pelo esquecimento do passado, ele é mais ele mesmo. Ou seja, nós temos a nossa essência, a gente consegue se respeitar mais e através do que somos e do que estamos aprendendo aqui neste momento, vamos desenvolvendo a nossa capacidade de nos aperfeiçoarmos. Já na questão 393, conhecendo um pouquinho da personalidade de Kardec e principalmente, né, o método científico que Kardec utiliza, e essa semana mesmo nós tivemos uma conversa entre amigos aí, e que realmente, além das respostas da espiritualidade que atendeu, né, toda a codificação do espiritismo, nós temos os questionamentos de Kardec. Kardec, ele era bem, ele elaborava as questões de uma maneira que não deixasse dúvida, que não desse margem, né, a respostas que não fossem diretas. E na questão 393 é um exemplo dessas questões, porque ela complementa até mesmo a primeira, a 393, a 392. De que maneira pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que não se lembra? Como pode aproveitar a experiência adquirida nas existências caídas no esquecimento? Conceber-se-ia que as tribulações da vida fossem uma lição para ele e se lembrasse do que as originou, mas do momento que não se lembra, cada existência é para ele como se fosse a primeira, e está, assim, sempre a recomeçar. Como conciliar isso com a justiça de Deus? Vamos ver o que a espiritualidade nos responde de uma maneira mais resumida, tá? Porque a resposta é mais longa, mas eu deixo aí a dica, quem quiser, né, ler e pesquisar as questões, tá? É muito importante para o estudo, né? É muito importante que a gente leia, a gente estude, né? Não é ler uma vez, mas cada vez que a gente passa pelos temas, né, doutrinários, a gente sempre tira algo a mais. Então, fica aí a resposta 393 para a pesquisa de cada um. A cada nova existência, o homem tem mais inteligência e pode melhor distinguir entre o bem e o mal. Olha a análise, né, da evolução que Kardec faz
que a espiritualidade responde a Kardec, porque se eles compreendem, né, que nós somos espíritos em progressão, então a cada momento nós estamos nos melhorando, tá? Não tem como regredir. Quando o espírito volta ao plano espiritual, toda a sua vida passada se desenrola diante dele. Olha só, vê as faltas que cometeu e que são causas do seu sofrimento, podendo, a partir daí, programar-se a reparação de seus erros em futuras experiências. Compreende, assim, a justiça divina. O espírito, entrando nessa nova existência, se suporta a essas provas com coragem e se resiste, eleva-se e ascende na hierarquia dos espíritos quando retorna entre eles. Por quê? Porque nós aprendemos. E é dessa forma que nós vamos nos melhorando e entrando numa progressão, né, moral, tá? E de conhecimento também. Mesmo porque nós sabemos que o espírito, para evoluir, ele não desenvolve apenas, né, um lado. O lado moral e o lado do conhecimento precisam estar, né, equilibrados para que haja a evolução espiritual. Tá? Bom, e com relação ao autoconhecimento, aquele convite que nós já ouvimos há, né, milênios atrás, através, né, do conhece-te a ti mesmo, por Sócrates, lá como a inspiração da sua filosofia, e até hoje a gente fala a respeito. Por quê? Porque a gente reconhece que a doutrina espírita nos faz esse convite a todo momento. Porque é nos conhecendo que nós conseguimos nos melhorar. Se nós não tivermos a consciência de voltar para dentro de si, reconhecer as suas faltas, as suas falhas, né? O que eu já sei, o que eu preciso melhorar, a gente não sai do lugar. Nós estacionamos. Tá? E esse não é o objetivo para cada um de nós. Bom, isso tudo é a bagagem espiritual que nós trazemos. Tá? São as nossas afinidades, as nossas habilidades, os nossos limites, os nossos pontos fracos. Tudo isso são questões que nós devemos nos perguntar de vez em quando. Né? O que é que eu estou fazendo aqui? O que eu preciso melhorar? Né? Às vezes é uma intolerância que a gente tem que precisa ser revista, precisa ser trabalhada, né? E para isso, gente, nós temos não só a doutrina espírita, mas nós temos terapias que nos auxiliam, né? Um trabalho psicológico, quando a coisa é muito exacerbada na nossa vida, a gente precisa realmente trabalhar isso tudo, porque isso faz parte do nosso ser, faz parte da nossa consciência. Isso tudo vai nos ajudar, tá? Eu queria chamar um pouquinho a atenção, em especial aos pais e educadores, todos aqueles que trabalham com crianças, né, com jovens. A gente precisa ter a seguinte reflexão. Primeira coisa, o respeito que nós devemos ter à história de cada um. Só a história atual, se você é uma pessoa que não acredita nas reencarnações, tudo bem, mas essa criança, mesmo ela tendo nascido aqui, ela traz uma história dela. Ela traz a personalidade dela. O respeito a tudo aquilo que forma aquela criança, aquele adolescente, aquele jovem, faz parte da historinha de vida dele. Só que a gente começa a analisar, quem trabalha com evangelização infantil, e compreende que aquele espírito reencarnante que está em eternidade física, ele traz uma história muito maior do que a gente imagina. Ele teve um passado. Ele não está na sua primeira encarnação, né?
Crianças e jovens, muitas vezes, são tolhidos das suas habilidades, tendências cognitivas que eles trazem, sua vocação por influência da família. Existem vários, né, momentos assim que a gente observa, até mesmo em situações, filmes, né, que já foram tratados esse assunto. A criança apresenta uma determinada habilidade para um campo da vida e a família exige que ela estude outra, que ela se forme em outra. Isso vai trazer prazer na vida dele? Isso vai ajudar de alguma forma a sua evolução? Será que tolher, cortar essa tendência é benéfico? Querer que o meu filho seja aquilo que eu não fui é uma coisa que machuca, porque aquele espírito traz uma história diferente da minha. E a gente precisa pensar que essa é uma responsabilidade que nós pais, nós educadores, precisamos respeitar, porque muitas vezes atrasa uma programação toda justamente nessa questão. Por que não? Né? Vamos aproveitar um pouquinho essa pandemia de uma forma tão prazerosa, né? Que assim, os pais hoje estão sendo meio que convidados a conviver com seus filhos, né? E de uma maneira bem, bem centrada. Não adianta, o Covid veio aí e muita coisa vai ter que mudar. Não adianta que as coisas não vão voltar a ser como eram, inclusive as nossas relações familiares. A nossa casa vai continuar sendo diferente. Vai passar, vai passar o Covid, vai passar essa situação toda, porém, o que não vai passar é essa habilidade que a gente teve que ter compulsoriamente de conviver com a família mais próxima. E isso, pensa bem, vocês acham que é negativo? Será que não foi um pouquinho aí uma manipulação, né, divina para que a gente voltasse, né, para nossa família? Eu tenho um exemplo em casa que eu achei muito interessante. Meu filho tinha 2 anos de idade e, como todo menino, adorava animais, brincavam sempre com seus brinquedos. Tinha animal de selva, tinha animal do zoológico, animal da fazenda, vários, né? E tinha uma zebrinha, que essa zebrinha quebrou a perninha. Ele tinha a zebrinha, então ela tinha 3 perninhas e meia, tá? Se essa criança, meu filho, fosse uma criança voltada para as artes, a tendência, né, do belo, do perfeito, o visual, eu tenho certeza que ele teria pego essa zebrinha iria ter jogado no lixo. Porque isso é uma tendência, né, do perfeito, tá? Não, ele brincava com essa zebrinha da mesma forma. E toda vez montava lá os bichinhos tal e colocava essa zebrinha no meio. E de uma forma ou de outra ela caía, né? Lógico, ela pendia. E uma vez eu sentei para brincar junto e de repente eu observei que a zebrinha estava em pé. Ela estava suspensa, a perninha dela suspensa por uma outra pecinha de um outro joguinho que, incrivelmente, tinha o mesmo tamanho proporcional pelo espaço entre o chão e a perninha da zebrinha quebrada. Essa, essa, essa ideia que ele teve de colocar essa pecinha para sustentar a zebrinha em pé me chamou a atenção. Falei, nossa, né, que legal, será que ele gosta tanto de animal assim? Vai ser um veterinário, alguma coisa?
Não, não era, porque a veterinária depende de sangue, precisa ver, e ele não tem habilidade para isso, nem consciência nessa questão. Não, não faz parte dele isso. Porém, eu observei que toda vez que ele montava lá o espaço dele da brincadeira e a zebrinha tava, ele usava sempre a mesma pecinha. Existia nesse joguinho dessa pecinha várias outras do mesmo tamanho. Ele poderia usar qualquer uma, mas não, ele usava a mesma. O que com o passar do tempo, lógico, né? A gente vê que as tendências, né, as habilidades dessa criança, desse jovem, desse adolescente, foi se desenvolvendo para o campo das exatas. E está aí hoje à beira de prestar um vestibular justamente para exato. O que era? É o cálculo, a medida, a visão do espaço. Então, a gente observa que as crianças trazem nas suas próprias brincadeiras e de acordo com as necessidades que elas têm, elas começam a desenvolver o raciocínio para a resolução dos probleminhas. Então, quando você sentar para brincar com teu filho, com teu neto, com teu sobrinho, observa as atitudes que essa criança tem. Porque está muito claro que ele traz, o tipo de raciocínio que ele utiliza para as coisas. É tão interessante. Esse universo infantil, do raciocínio infantil, é tão fundamental, porque a infância é quando ainda está latente toda aquela experiência, a memória espiritual está ali, está latente, está claro. Então ele consegue ainda, né, desenvolver mais facilmente do que nós, já adultos, que já vivemos experiências que fomos tolhidos num passado tão recente, né, na nossa infância, por exemplo. E cuidado aos pais ao compararem os seus filhos com os filhos de outros, porque isso pode gerar um trauma, e esse trauma pode atrasar a evolução do teu filho. Nós compreendemos, nós espíritas compreendemos a nossa missão enquanto pais de justamente facilitar a vida das nossas crianças, conduzindo elas sempre no bem, na evolução moral, né, das suas, tolhendo sim as suas más tendências, né, a violência, exercitando, fazendo com que eles exercitem os valores morais, tá? E não atrasar, né, a sua evolução cognitiva aí também, tá bom? Bom, para finalizar, né, eu vou citar uma palestra de Haroldo Dutra Dias, que é muito interessante o que ele coloca em uma das suas explanações a respeito do esquecimento do passado ser uma dádiva, um verdadeiro presente para o espírito. Se lembrássemos de nosso passado, seria como tirarmos um dente sem anestesia, o Haroldo coloca. Seria muito dolorido. Porque, pensa bem, se eu não dou conta do que eu adquiri aqui agora, como eu posso dar conta de toda a experiência do passado? Complicado, né? É o maior convite de Deus para a renovação. Ninguém se renova se não parar de olhar para trás. Nós precisamos olhar para frente. Nós temos que ter consciência do que somos. De que forma eu faço isso? Analisando todo o meu autoconhecimento. Mergulha dentro de si, observa suas atitudes, os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas limitações. Isso é fundamental. É o autoconhecimento. Mas nós devemos nos prender para o futuro, olhar para frente. É como se a cada encarnação nós tivemos a oportunidade de respirar fundo
e tocar a vida para frente. E olhar para o futuro. O que eu fui, a personalidade que eu tive lá atrás, nem vai ser importante, nem é importante eu saber, né? Voltar a aprender é a oportunidade de rever conceitos. Cada encarnação nova é justamente isso. É a forma que nós temos. Se eu convivo com determinadas pessoas, por que é importante essa convivência? Por que essa pessoa apareceu na minha vida? Por que eu preciso aprender a lidar? Né? É justamente para nos motivar a olhar, a melhorar alguma coisa que está nos atrasando ainda. É o burilamento, tá? Você acha que uma regressão espiritual te ajudaria? Pensa bem. E Haroldo faz a frase assim perfeita. A pessoa mais importante que você foi é a que você é agora. Porque lá no passado, a gente nem foi tão legal assim. Se a encarnação presente é a melhor das nossas experiências, então eu não quero saber nem o que eu fui no passado. Porque eu não sou perfeita. Se eu não sou perfeita e eu tenho consciência disso agora, como que eu posso lidar com aquilo que eu fui no passado? Se eu não fui tão legal assim. Se eu não sou tão legal agora, como que eu posso ter sido lá no passado? Eu quero saber? Não, eu preciso me melhorar daqui para frente. Tá? Lembre-se bem, a pessoa mais importante que você foi é a que você é agora. Essa é a pessoa importante. Andréia, considero o esquecimento do nosso passado enquanto estamos encarnados a maior prova de amor do Criador para com a sua criatura. Eu acho que é realmente o maior presente que Deus nos dá, porque é através da oportunidade das reencarnações, é a oportunidade de nos melhorarmos a cada experiência, né? E justamente eu considero que essa é a maior prova de amor do Criador para com a sua criatura, que somos todos nós. Porque é o respeito. Deus não nos fez perfeitos. Nós estamos em busca da perfeição. Somos todos criados simples e ignorantes da mesma forma. Ninguém é melhor que ninguém, né? Lá na nossa origem. Nós estamos melhorando a cada experiência. A vida é a escola, né? Então, nós estamos em evoluções, em patamares diferentes, mas todos em busca do mesmo objetivo, que é a perfeição. A perfeição é o objetivo maior que Deus nos deu, que é o objetivo da felicidade suprema, que todos nós, enquanto espíritos puros, que chegarmos lá na frente, conseguiremos dizer: eu superei a mim mesmo. Porque nós não estamos competindo com ninguém. Nós não precisamos competir com ninguém. Nós precisamos competir com as nossas más inclinações, as nossas más tendências. Nós temos que nos superar, pura e simplesmente. E o que a gente puder e o que a gente dever fazer com que os nossos filhos que nos são emprestados, né, e são dedicados a nós, a gente precisa sim pensar em fazer o melhor. E nem sempre o melhor é dizer sim para tudo. Muito pelo contrário. É justamente dar um amparo e a segurança. O não traz a segurança. Ele sabe que a minha mãe falou não para mim, tem um porquê de ser. É para cuidar. E o cuidado
não é ser bonzinho. A segurança a gente não passa para os nossos filhos sermos bonzinhos com eles. Nós temos que ser bons e ser seguros de que é a boa educação que vai alavancar esse espírito para a sua jornada. E isso, eu acho que é a proposta de Deus para cada um de nós, né? Deus é bonzinho? Nos deu uma vida fácil? Uma forma fácil de compreender tudo? Não, mas a gente está experimentando. A gente só está vivendo aquilo que nós plantamos um dia. A colheita é segura, não tem jeito. Nós temos que ter, né, a consciência disso. Então, se hoje eu sofro por alguma coisa, eu tenho que ter a consciência de que não fui tão legalzinha lá atrás, né? A minha história tem erros, tem acertos, e é através disso que me faz crescer. E buscar, né, o autoconhecimento e essa doutrina importantíssima na nossa vida, que o Espiritismo nos traz tantos esclarecimentos, é o que nos ajuda a termos mais esperança no futuro melhor. E vamos nos apegar justamente à esperança de estarmos, né, voltados para um futuro melhor. Era essa a mensagem da noite. Eu agradeço a todos. Muito obrigado, Andréia. Estava excelente a sua explanação. Gostei muito. E pena que terminou, né? Só tinha que continuar, né? Então, o pessoal aqui tem bastante gente agradecendo. A Grácia está dando os parabéns pela sua explanação. A Áurea Calegari também, fantástico. O pessoal está tudo empolgado, realmente. Né? A paciência. André, você pode fazer para nós a oração final, fazendo um favor? Sim, faremos sim. Vamos lá? Vamos agradecer, primeiramente, a espiritualidade que nos assiste nessa noite, que nos ampara a cada reflexão. A Deus, nosso Pai, pela oportunidade da vida que nos deste. A Jesus, nosso Mestre, pelo amor que nos ensinou a sermos melhores, a termos a convicção de que estamos aqui com um propósito muito maior do que a pequenez do dia a dia. Vamos buscar o amparo divino, dando sempre um bom dia com o sol radiante que nos ilumina a cada dia, a cada recomeço. E agradecer a oportunidade de podermos hoje compartilhar da mensagem do Cristo e compreender um pouquinho mais dos seus ensinamentos. A Deus, nosso Pai, a nossa gratidão plena por estarmos todos na mesma jornada. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, Andréia, pela palestra. Estava excelente. Muito obrigado a todos os nossos amigos, companheiros, que participaram junto com nós nessa live. E desejando a todos uma boa semana, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite.